Bom dia, queridos irmãos. Depois de um louvor tão inspirador, tenho certeza que Deus quer fazer algo ainda magnífico, extraordinário ainda nas nossas vidas, porque Ele é assim. É um Deus que abençoa, é um Deus bom, é um Deus presente, e todas essas características que nós cantamos, elas são verdadeiras, e todos que provaram disso têm uma experiência magnífica, extraordinária e até sobrenatural a cada dia, quem conhece esse Deus. E o tema é exatamente esse, hoje. Quem é o seu Deus? Você conhece o Deus que você tem? Como é que é o seu dia a dia com esse Deus? O nosso texto base vai ser o Salmo 139, mas antes de nós lermos, gostaria de fazer uma breve introdução. Davi, no Salmo 42, dizia: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Mas diante dos sofrimentos, das angústias, das provas que todos nós temos, e com Davi não era diferente, e você que conhece a sua história sabe muito bem pelo que ele passou, ele diz assim nesse mesmo salmo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E enquanto aqueles que estão ao meu redor dizem continuamente: e o teu Deus, aonde está? Você já passou por algo na tua vida, uma prova difícil? Você que crê no Senhor Jesus, você que é crente, você que é um discípulo de Deus, as pessoas que te conhecem e sabem que você crê nesse Deus, mas no meio da prova parece que as coisas não se acertam, e essas pessoas vão lá e fazem questão de te cutucar, de chamar atenção e dizer: e aí? Você fala tanto de Deus, cadê o seu Deus nessa situação? E Davi, sentindo-se fraco, debilitado diante de tantos adversários, diz no Salmo, quando ele olha para si mesmo, quando ele, diante de um espelho, diz assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu sei o Deus que eu tenho. A Ele, o meu Deus, o meu auxílio, o meu refúgio, em todo o tempo, Ele nunca me deixou na mão e não vai deixar. Você conhece o seu Deus? Quem é o seu Deus? Paulo, na carta aos Filipenses, naquela último capítulo, ele agradece aos filipenses por tê-lo ajudado financeiramente nas viagens, na obra missionária. E naquela carta, nesse finalzinho da carta, tem aquela famosa frase que eu e você conhecemos muito bem: tudo posso. Mas ele explica que a força dele estava em Deus, que o ajudava, o ensinava, e ele dizia um pouco antes: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e eu sei ser honrado. Eu sei passar necessidade e eu sei como é ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele, com aquele coração grato, depois de receber a oferta dos irmãos, ele conclui aquele capítulo dizendo: e o meu Deus, na sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem conhece o Deus que tem, sabe que Ele é fiel, sabe que Ele não falha. E eu te pergunto: quem é o seu Deus?
Qual a experiência de vida que você tem tido com Deus? Limita-se ao culto ou extrapola todas as áreas da sua vida? Jesus, depois de ressuscitado, aparece a Maria Madalena e diz a ela: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Corre, vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Nós temos um Deus que é poderoso, que é o Pai de Jesus. Somos irmãos em Cristo e Ele quer trabalhar nas nossas vidas todos os dias. Quem é o seu Deus? Pergunta para quem está perto: quem é o seu Deus? Você conhece o Deus que você tem? E em base dessa introdução, eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. E nós vamos ler o Salmo 139 inteirinho, de uma maneira bem compassada, prestando atenção em cada palavra que diz esse tremendo Salmo de Davi. Vamos lá então? Todos juntos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de me guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, é como grande soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, não abomino os que contra Ti se levantam, aborreço-os com ócio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pode sentar. Eu penso que para abordar e entendermos o coração do salmista e nos apropriarmos desta palavra
inspirada por Deus, dessa escritura, como disse o Marcos semana passada, inspirada por Deus, nós temos que abordá-la de duas formas. Primeira, o relato de um homem que conhecia o Deus que tinha. Então eu queria que você pensasse no Salmo agora, só nesse aspecto. O relato de um homem que conhecia o Deus que tinha. Era um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que sabe tudo, um Deus que está em todo lugar e um Deus que tem poder para fazer o que Ele bem entender. A Maísa podia ir lá no comecinho do Salmo, e a gente vai acompanhando novamente. Um Deus que sabe tudo, sabe quando me assento e quando me levanto. Eu vi aqui a Soninha mudando de lugar várias vezes, por causa do ventilador. Mas antes dela mudar de lugar, Deus olhou para a Soninha e disse assim, 1, 2, 3, 4, ela mudou. 1, 2, 3, 4, ela vai mudar de novo. Deus sabe tudo que a gente faz antes de nós fazermos. A palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Quando eu vou levantar, Deus está olhando lá de cima e Ele diz agora, 6h02, o meu filho Geraldo acorda. 6h02, o Geraldo acordou. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe como eu sou. Deus sabe como eu vou me portar, as minhas ações e as minhas reações. Deus olha para o nosso dia e fala, o Luiz vai perder a paciência hoje. Porque aquela situação é aquela situação que o Luiz não gosta. Ele olha para o Ed e fala assim, ele não vai resistir àquele doce. Essa é fácil, né? Deus conhece os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas frustrações. Me cercas por detrás, pela frente, mas como é que pode estar atrás e estar na frente? E por cima. Ou seja, Deus tem uma visão privilegiada, Ele te vê de todos os ângulos. Eu sei que você deve ter um ângulo melhor que você gosta, né, para tirar fotografia, assim, mas Deus te conhece e olha detalhadamente cada parte de você. Só Ele pode nos compreender 100%. Nós batemos palmas para os casais que vieram aqui à frente. Tem outros tantos que estão aí, eu estou vendo. Tem os pais com os filhos. Mas só um nos conhece 100%, Deus. E se você entender que Deus te conhece tão bem, você pode exercitar a melhor amizade da tua vida. Porque é alguém que tudo que você falar, ele vai entender. Tudo que você está sentindo, ele sabe exatamente o que é. E é esse Deus que Davi está falando. É algo espetacular, extraordinário, como alguém consegue perceber a palavra que eu vou falar ainda, sem que eu nem tenha dito. Eu gosto muito de brincar com a nossa idade, né? A gente vai mudando de idade, né, Ed? E hoje nós, na terceira idade, sei lá que idade nós estamos naquela fase do esquecimento. E toda hora um de nós, eu queria falar tal coisa aí. Quem é assim aqui? E dá aquele branco. E aí, às vezes a gente faz uma coisa que a gente não percebe. A gente conta a mesma história, tudo de novo.
Mas quem está ouvindo, que é interessante, com respeito a gente ouve, né? Eu estou nessa história também. Mas quem está ouvindo, você fica assim, ó, agora ele vai falar aquilo. Ó. Ou seja, Deus sabe aquilo que você não pensou ainda e vai falar, Ele já sabe. Deus é um Deus onipresente que está em todos os lugares. Você pode estar no mais alto dos céus, no mais profundo do abismo. Você pode estar aqui, pode estar em Piratininga, pode estar em Portugal, pode estar na Alemanha, pode estar lá no Ceará. Aonde você estiver, lá está Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu nunca estou sozinho. Você já pensou nisso? Você já se sentiu sozinho numa determinada fase da tua vida? Que você achava que não tinha amigos, a esposa, o marido não compreendia, estava numa fase difícil. Saiba que, se você prestasse atenção, Ele estava lá. E se Ele está lá, o próprio Jesus dizia isso: eu nunca estou só. O meu Pai está ao meu lado. Nada eu faço sozinho. Ele está comigo na festa e no velório. Ele está comigo no vestibular, como vários estão fazendo aí, e no lazer. Ele está comigo, segundo o Salmo 23, nos pastos verdejantes, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará, mas Ele também está comigo e eu não me sinto sozinho no vale da sombra da morte. Eu não temerei, porque Tu está comigo. Deus está com você na viagem dos sonhos, aquela que você planejou, pagou 12 meses, e também está no dia do acidente. Esses dias nós estávamos lembrando, porque nós tivemos uma perda na família da minha irmã, da Ana. O pai do marido da Graziela morreu num acidente, quebrou inúmeras costelas, porque o carro bateu, capotou. E nós nos lembramos, eu e a Kátia, que quando a gente era noivos, eu capotei um carro, numa viagem Bauru e Bitinga. Não era duplicada ainda a rodovia. E naquela rodovia, Deus me preparou para aquele acidente. Quando eu fui fazer a curva, me veio na mente a palavra acidente. Eu não entendi o que queria dizer na hora. Quando eu fiz a curva, havia um carro andando muito lentamente, e eu cheguei muito depressa nele, e tentando desviar, porque não dava tempo de brecar, o carro perdeu a estabilidade e capotei 3, 4 vezes aqui na rodovia. E quando eu capotava, o que eu sentia? Eu sentia as mãos desse Deus em volta de mim, tanto que eu saí do carro de ponta cabeça, o carro caiu ao contrário, sem nenhum arranhão. Parou todos os carros que estavam naquela rodovia para irem atrás do meu corpo, e eu mesmo estava fora do carro e ajudei a desvirar o carro, porque Ele estava comigo naquele carro. Se você crê no Deus que você tem, no Deus que é o teu Deus, você vai ter experiências extraordinárias. E é isso que o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Como é que entra na cabeça um Deus que faz tudo isso? E um Deus onipotente que me conhece antes de eu ser gerado. Naquele dia que o Senhor José e a Dona Maria tiveram um momento de amor, mais de 30 milhões de espermatozoides começaram uma tremenda corrida. E aí Deus olhou para Jesus, olhou para o Espírito Santo, ó, quer apostar que aquele ali ganha? E saiu aquela banda de espermatozoide correndo, até chegar no útero da minha mãe.
E quando chegou lá, quem ganhou? Deus olhou para o Espírito Santo, olhou para Jesus. É o Geraldinho que está nascendo. Você não nasceu por acaso. Naquele dia, quando Deus fez assim, vai nascer, Ele escolheu você. E quando eu nasci, quando nós nascemos, Ele nos projetou, Ele moldou a nossa vida, escreveu a nossa história. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui, vai ser um rapaz introvertido, tímido, metódico, um rapaz que prefere não ser visto, mas eu vou colocá-lo na frente de todos. Alguém que preferia tirar nota mais baixa na escola para não apresentar o trabalho lá na frente e deixar que o colega fizesse, hoje está aqui falando. Aos 4 anos, antes de tudo isso acontecer, aos 4 anos, esse garoto vai desobedecer aos pais, depois de tomar banho, e vai sair lá fora no vento frio, e vai ficar com bronquite, com asma. Mas fica tranquilo, aos 10 anos, depois de 6 anos de ter uma infância terrível, com bombinha e tudo, eu vou levá-lo para Bauru, e ele vai fazer consulta no médico, que vai fazer um método que ele tinha, de vacina, e eu vou curar esse garoto. Esse garoto vai passar por bullying na escola, e ele vai ser envergonhado diante dos outros na hora, mas depois eu vou mostrar quem é essa pessoa que eu fiz, que tem os seus defeitos, mas que tem as suas virtudes. Ele vai se formar como engenheiro, e eu gostaria que você pensasse na tua profissão, de professor, de advogado, de administrador, de arquiteto, daquela que faz um dos melhores pudins que eu já vi até hoje. Quer dizer, aquela que limpa a casa, que fica um brinco. E ele, como engenheiro, muito mais por fazer a vontade do pai, se tornou engenheiro. E ele pensou em edificar casas, mas um dia eu vou chamá-lo para que ele edifique vidas. Deus tem, diz aqui o texto, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus te conhece, Deus sabe por que você foi criado. Se você andar com Deus, você só tende a ganhar. Porque sem Deus, a gente erra nas decisões. Sem Deus, a gente dá voltas que não precisaria dar. Esse é o seu Deus? Pode passar lá para frente. Esse é o seu Deus. Fala para as pessoas que estão perto de você. Tem gente que não está acreditando, parece. Esse é seu Deus. Pode ir indo. Volta lá para frente. Não, volta não. Vai para frente. A frase é: esse é seu Deus. Aí. Esse é o seu Deus. Amém? Agora, se você mudar um simples sinal de interrogação, de exclamação para interrogação, esse é seu Deus? Faz essa pergunta para quem está perto. Esse é o seu Deus? Esse Deus que nós estamos narrando, esse Deus que é onisciente, sabe tudo, está em todos os lugares e tem poder para fazer qualquer coisa. Esse é o seu Deus? E eu te pergunto, esse Deus que você crê, que eu creio, ele ainda nos surpreende?
Será que tem dia que você pega e acontece algo que você fica assim, ó, pá, nossa! Ou virou uma rotina de uma experiência passada, de algo que você fez, ou exercitou, ou experimentou, e depois, conta um testemunho, irmão. Bem, em 1942, espera aí, cadê o testemunho de hoje, de ontem? Esse é o teu Deus? Se Ele não está agindo na sua vida, mostrando essa grandeza que Ele tem, se você não está experimentando a cada dia, naquilo que você vive, um Deus presente que sabe todas as coisas, um Deus que está em todos os lugares, e um Deus que pode tudo, está faltando alguma coisa nessa história. Nós paramos no tempo, e Deus diz que quer fazer muito mais. Coisas maiores do que Jesus, Ele disse, nós faríamos. Pastor Vitor Rodrigues esteve aqui e diz que a igreja tem que viver no sobrenatural. Se você tem um Deus, nós temos que viver nessa dimensão que Ele habita e que nós podemos acessar, se nós crermos. Diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Segundo ponto da palavra seria o relato de um homem que tinha plena consciência da sua natureza. Nós falamos só de Deus até agora, mas agora é a nossa parte. Esse homem, chamado Davi, tinha plena consciência da sua natureza. E a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. Infelizmente, nós nascemos com ela. E aí eu coloquei 3 palavrinhas aí, que na prática, no dia a dia, realçam demais a hipocrisia, a rebeldia, e como nós somos corrompíveis. Nós queremos, na hipocrisia, ter uma vida falsa, fingida, passar por aquilo que nós não somos. Quantas vezes, na hora de nos apresentarmos, a gente põe uma roupa bonita, passa um perfume, penteia o cabelo, e aí você aparentemente apresenta-se bem, mas por dentro a coisa está mal, está fedendo, nós estamos com raiva, nós estamos com problemas graves, eu estou pensando em me matar, e eu estou me apresentando. Tudo bem, irmão? Bom dia, Pai do Senhor. Quer dizer, por que a gente não declara, não fala, não é sincero? Mas a nossa natureza não gosta disso. Quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus? Por quê? Porque eu quero ser independente. Eu quero que no final seja feita a minha vontade. E você pegando o Salmo, ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o salmista está falando algo que ele sentiu em determinados momentos, de falar o seguinte, nossa, eu fiz besteira. Aí ele olhou, onde está Deus? Está ali, eu vou fugir para lá. E aí ele subiu, e chegou lá em cima do monte. Bem, agora aqui Deus não está me vendo. E aí Deus chega para ele e fala assim, oi! E aí ele desceu, e ficou escondido numa caverna lá no fundo. E quando ele menos espera e olha do lado, quem está lá? Para onde me ausentarei do teu espírito? Depois ele diz assim, se eu apagar a luz e ficar num lugar escuro, Deus não vai me ver. Eu estou com vergonha, fiz coisa errada, eu não quero contato com ninguém, nem com Deus. E aqui diz, as próprias trevas não te serão escuras. Para Deus, as trevas e a luz é a mesma coisa. Deus tem visão noturna.
Nada escapa dos olhos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, passeando no jardim no final da tarde, não viu onde eles estavam. Adão, cadê você? E onde eles estavam? Atrás de uma árvore, escondidos. E ele disse: eu fiquei com medo e me escondi. Quando a gente peca, quando a gente erra, a primeira reação nossa é a gente ficar escondido, não querer ver ninguém. Mas eu pergunto, mas de Deus também? Aquilo que mais a gente precisa é de uma mão que estenda para que a gente levante. E a gente às vezes foge da cura, tendo o Deus da cura ao nosso lado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, o meu vigor chegou quase a zero. Por quê? Porque eu não confessava. A natureza humana tende a fugir de Deus, sendo que Deus nunca, presta atenção, nunca vai olhar para você ou para mim apontando dedos. Deus nunca vai nos julgar. Quando você e eu caímos, Ele sabia que a gente ia cair. E Ele não mudou 1 milímetro no seu amor por causa disso. Ele estava do lado exatamente para dizer: precisa de ajuda? Posso te levantar? O que você precisa? Deus conhece a natureza, e naquela cruz, Ele provou isso. Na hora que nós mais precisamos de Deus, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E Deus está me lembrando agora, e eu quero louvar a vida do Abílio e do Bilão. Eu e a minha esposa casamos, e como qualquer casal, depois de algum tempo, alguns dias, nós brigamos, quebramos o pau. E aí, nós estávamos com a cara tão feia um com o outro, qual que foi a decisão? Nós não vamos no culto. Como é que a gente vai aparecer no culto com essas caras? E não fomos no culto. No dia seguinte, não sei se o Bilão ou o Abílio lembram, no dia seguinte, segunda noite, quem bate na nossa casa? Os dois. O que aconteceu? Era uma igreja bem menor, todo mundo se conhecia, e os pastores fizeram o papel de pastores, cheios do Espírito Santo e guiados por Deus, para ensinar uma coisa para nós. No dia que você não estiver bem, esse é o dia que você mais tem que ir no culto. No dia que você está com um problema, que você errou, que você pecou, é o dia que você mais precisa de Deus e precisa dos irmãos. Confessai os pecados uns aos outros e sereis curados. E essa natureza pecaminosa, que em vez de nós deixarmos Deus transformar, é uma natureza que vocês leram no Salmo, é uma natureza que tem atitudes estranhas. E diz assim o texto: Deus, mata o perverso, acaba com essa turma. Senhor, eu não sou que nem eles, não quero ser que nem eles são teus inimigos, eu os abomino com ódio. Senhor, esse mundo precisa melhorar, mata metade do mundo, Senhor. Que raio de oração é essa? É uma oração de alguém que quando olha, e o Ed falou isso numa oração esses dias, olha para o transgressor, olha para o malfeitor, e vê essas pessoas prosperarem, a gente fica com inveja.
A gente vê pessoas que não têm Deus lá fora, que parece que tudo está bem. E nós estamos aqui labutando dia a dia para conseguir as coisas. E com eles, tudo parece mais fácil. Senhor, eles são inimigos teus. Esse mundo tem muita gente ruim, mata essa turma, deixa só a igreja aqui. Não foi essa oração que Jesus fez. Não foi isso que ele fez naquela cruz, quando morreu por todos, para que todos se salvem. Nós esquecemos que nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus cheio de amor, e um Deus que não quer que ninguém se perca. E mais que isso, meu irmão, a gente esquece, com essa natureza pecaminosa que nós temos, não é porque nós estamos sentados aqui e fomos batizados, que outro dia nós estamos lá fora fazendo as mesmas coisas que eles fazem. E Deus diz: Pai, eu não nos peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. As tentações vão vir, cabe a nós vencê-las. Concluindo, diante dessa grandeza de Deus, dessa coisa maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, é um termo tão interessante, eu gosto desse termo. Ele não consegue ter palavras para dizer quem é Deus. E ao mesmo tempo, olhando para a nossa pequenez, a nossa porcaria que nós somos, o salmista termina o salmo do mesmo jeito que ele começou. Sonda-me, ó Deus. Não agora, ele entendendo que Deus sabe tudo, que Deus o sonda, que o conhece, que Deus está em todos os lugares, mas agora ele olha para Deus e pede que Deus use o poder, a misericórdia, a sabedoria, a graça que ele tem, e o ajude a perceber o que realmente passa no seu coração e na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus desejos e nas suas motivações. E ele ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Presta atenção aqui, ó. Sempre existe algum caminho mau. Sempre tem alguma coisa que não está certa. E guia-me pelo caminho eterno, pela verdade, pela vitória. Eu acho que nós tínhamos que fazer essa oração. Você não quer ficar de pé? Porque se eu e você estamos concordando com aquilo que o salmista relatou, a conclusão é a mesma para todos nós. Coloca a tua mão, uma no coração e a outra na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua mente. E oremos. Sonda-me, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos, ó Deus, e conhece cada um dos nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, alguma coisa que desagrada, alguma coisa que está manchando as nossas vidas, nós que somos hoje teus filhos. E guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, pela verdade, pela tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.